ontem pela manhã, a gente trouxe aqui um destaque do que estava acontecendo no momento, aquela operação no Complexo do Alemão. Eu lembro que a gente até conversou fora do ar, né? E o Megali falou, olha, tem operação no Rio. Eu falei, é uma operação, será que é importante mesmo? Até questionei, né? Se era o caso de a gente trazer essa informação de que uma operação estava acontecendo. E foi uma operação, mais uma operação sangrenta que aconteceu no Rio, né? A segurança ela segue reforçada no Complexo do Alemão, depois dessa ação que terminou com 18 mortos, entre eles uma mulher que passava ali pela região e também um agente da Polícia Militar. Deixa, infelizmente, dois filhos com autismo. Essas outras 16 pessoas mortas são tratadas como suspeitas. E o Marco Sadoc está por aqui para trazer mais informações. Fala, Sadoc. Policiamento está reforçado nos acessos ao Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, no dia seguinte, a quarta operação mais letal na história do Rio de Janeiro. 18 pessoas morreram. Entre os mortos está Letícia Marinho Salles, de 50 anos. De acordo com o namorado da vítima, um policial militar atirou contra o veículo onde o casal estava. Primo do namorado de Letícia, identificado apenas como Jaime, que foi ferido por estilhaços, disse que não havia confronto no momento da morte. Nós fomos alvejados, a sociedade carioca, não vou nem falar brasileira, mas de todos, né? Mais uma vez, tem uma perda aí de uma vida inocente, né? Que deixa aí filhos, neto, é mais uma que vai para a estatística. Um policial militar também morreu após traficantes atacarem a base da UPP Nova Brasília. O cabo Bruno de Paula Costa, de 38 anos, chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu. Os outros 16 mortos são tratados como suspeitos. Pelo menos 4 pessoas seguem internadas em hospitais. Um morador baleado quando ia para o trabalho e um dos chefes do tráfico internado sob custódia. Mais de 400 policiais participaram da ação que teve como objetivo prender foragidos da justiça, desarticular quadrilhas de assaltantes e impedir invasões contra favelas, onde atuam traficantes rivais. Bom, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro afirmou que há indícios de situações de grave violação de direitos, com possibilidade de esta ser uma das operações com maior índice de mortos no Rio de Janeiro. Isso foi divulgado já no início da tarde de ontem. E um áudio que foi gravado na entrada da favela da Grota, estou vendo aqui no Estadão, o ouvidor-geral do órgão, Guilherme Pimentel, relatou ter recebido várias denúncias contra a polícia, aspas. Há pessoas mortas, cenas de crime sendo desfeitas, feridos sem prestação de socorro, pessoas ameaçadas de execução sumária, encurraladas dentro de casa, pessoas sendo agredidas, muitas invasões de domicílio, depredação, enfim, todo tipo de violação de direitos humanos, foi o que afirmou o ouvidor-geral da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. O subsecretário de Segurança, ao comentar essas acusações, afirmou que os moradores das favelas são obrigados pelos criminosos a fazer baderna. Aspas, é evidente que se houver críticas e denúncias em relação à ação da polícia, elas serão investigadas. Porém, o que a gente está falando é que os criminosos estão obrigando parte da população a causar uma desordem durante a ação policial. Fecha aspas. A gente vai voltar daqui a pouquinho ao Rio de Janeiro com mais informações sobre essa operação muito violenta no Complexo do Alemão. Agora a gente fala de eleições. O presidente da República tem 5 dias para se manifestar sobre o ataque às urnas eletrônicas naquele encontro com os embaixadores em Brasília. Márcio Rocha tem mais informações. O presidente Jair Bolsonaro tem até a próxima semana para enviar ao Tribunal Superior Eleitoral a manifestação sobre a reunião realizada no último dia 18 de julho com os embaixadores de vários países do mundo. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, deu 5 dias para Bolsonaro se manifestar sobre o pedido do PDT, Rede, PCdoB e PT, que pedem que os vídeos do encontro sejam excluídos da internet. Os partidos alegam que o presidente da República ataca as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral e que isso seria uma propaganda antecipada negativa. Na ocasião, Bolsonaro repetiu as alegações já desmentidas pelos órgãos oficiais, mas criticou o TSE, que, segundo ele, quer continuar a usar um sistema vulnerável nas eleições. Bom, ontem, depois de 3 dias, o Procurador-Geral da República quebrou o silêncio e postou um vídeo antigo para defender o sistema eleitoral. E, na verdade, gerou mais questionamentos do que respostas. Essa gravação tem mais de 5 minutos e é de uma entrevista concedida por Augusto Aras a jornalistas estrangeiros no último dia 11. O vídeo foi editado, alterna partes em texto com trechos de declarações dadas pelo PGR,
que não menciona o encontro de Jair Bolsonaro com embaixadores em Brasília, nem poderia, porque a entrevista foi dada antes do encontro da última segunda-feira. Augusto Aras fala apenas em os últimos acontecimentos no país e diz que o distanciamento, a independência e a harmonia entre os poderes são necessários. E em outro trecho do vídeo, Augusto Aras destaca a lisura das eleições no Brasil. Nós não aqui aceitamos a alegação de fraude, porque nós temos visto o sucesso da urna eletrônica ao longo dos anos, especialmente no que toca à lisura dos pleitos. Bom, ninguém está interessado aqui na opinião de Augusto Aras a respeito da eficiência ou não das urnas eletrônicas. Não importa. O que importa é se o Procurador-Geral da República entende que o presidente cometeu um crime ou não. Na última segunda-feira, quando, aí sim, essa opinião interessa, Jair Bolsonaro fez denúncias falsas, recheada de mentiras e distorções, a respeito do sistema eleitoral brasileiro. Augusto Aras parece estar ganhando tempo, parece estar se desviando da própria responsabilidade, está em férias, não é comigo, fiquem aí com esse vídeo, depois eu vejo o que eu faço, tentando, digamos, criticar o presidente sem desagradá-lo, sem tomar uma iniciativa real, que desagrade aquele a quem ele deve tanto, ou parece entender que deve tanto. Em tese, não deve nada, porque é verdade que ele jamais chegaria onde chegou sem a caneta de Bolsonaro, mas um procurador-geral da República deveria, em condições normais e em países normais, agir de forma independente. Aguardemos, mas a impressão que dá é que Augusto Aras está dando uma de migué para não ter que agir, para mais uma vez não ter que trabalhar. Mas, sem querer, armou para ele próprio uma armadilha. Coloca de novo o áudio, Cardinha, presta atenção no que ele fala na primeira frase dele. Nós não aqui aceitamos a alegação de fraude. Deu. Porque nós aqui não aceitamos a alegação de fraude. Bem, o presidente, na última segunda-feira, alegou fraude. Com base em mentiras. Com base em distorções. E aí? Aceita ou não aceita? Saberemos quando Augusto Aras retornar das suas férias. Bom, ele afirmou ainda por escrito que as instituições existem para intermediar os sagrados interesses do povo, reduzindo a complexidade das relações entre governantes e governados. Bom, falando agora sobre as oficializações das candidaturas, Ontem teve convenção do PT, sem a presença de Lula. O PT confirmou o nome do ex-presidente como candidato ao Palácio do Planalto. Fala aí, Alessandro de Lorenzo. O ex-presidente Lula é confirmado pelo PT e vai disputar pela 6ª vez a candidatura ao Palácio do Planalto. O ex-governador paulista Geraldo Alckmin foi oficializado como vice. Ontem, a federação partidária, que é composta pelo Partido dos Trabalhadores, o PCdoB e o PV, foi confirmada em reunião em São Paulo. Apesar de ser o cabeça de chapa, o ex-presidente não esteve de forma presencial, já que está no Pernambuco para fazer atos de campanha ao lado de aliados. As convenções partidárias vão até 5 de agosto e nos próximos dias outros candidatos também devem ser confirmados. No domingo, o PL oficializa o nome do presidente Jair Bolsonaro. O evento será realizado no Rio de Janeiro, no ginásio do Maracanãzinho. Na última quarta-feira, o PDT confirmou a candidatura de Ciro Gomes. O ex-presidente Lula estava no Recife e lá falou em recriar o Ministério da Cultura. Além de recriar o Ministério da Cultura, Peixe, eu quero criar comitês de cultura estaduais. Por que eu quero criar comitê de cultura estaduais? Para que não haja o monopólio da cultura do centro-sul do país sobre o restante do território nacional. Por falar em recriação, só um parêntese aqui do Ministério da Cultura. E a Regina Duarte, hein? Menino, a Regina Duarte caiu na malha fina da Rouanet. Caramba, a Regina Duarte só tem dado bola fora. Ela vai ter que devolver a nossa ex-secretária especial de Cultura, mais ou menos o equivalente a uma ministra, A ministra Relâmpago, R$320 mil por um projeto financiado pela Lei Rouanet, que teve a sua prestação de contas reprovada. Rapaz! A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial. O atual secretário Hélio Ferraz de Oliveira recusou o recurso da empresa, da atriz com os filhos dela, a empresa que se chama A Vida e Sonho,
Produções Artísticas. Achei que era Pum de Palhaço. Pum de Palhaço. Pum de Palhaço Produções Artísticas. É limitada. As contas foram reprovadas. E a atriz que chegou a captar R$321 mil vai ter que devolver a grana. Que coisa, hein? Era para uma peça, um projeto, né, financiado pela Lei Rouanet, chamado Coração Bazar, que teria como contrapartida social o ingresso gratuito e coisa e tal. Mas, enfim, apesar do recurso ter sido suspenso, né, do benefício ter sido suspenso, a Regina, enfim, ela definiu o corte como, na época, o corte da Lei Rouanet, né, a redução do teto para cachês em projetos culturais em 2020, como uma novidade importante no setor cultural brasileiro. Aplaudiu, né, as limitações da Lei Rouanet. Depois, quando ela deixou a secretaria, foi ela mesma lá captar dinheiro. Não deu certo. Aliás, a Regina Duarte, que quando foi demitida, fez aquele vídeo constrangedor, né, ao lado do presidente, lembra, em Brasília? Sorrindo, feliz da vida, como se tivesse sido promovida, anunciando a própria demissão e dizendo: eu tô muito feliz, gente, porque agora eu vou cuidar da Cinemateca, em São Paulo, que fica lá perto de casa. E o pessoal da Cinemateca falou: meu Deus do céu! Quem deixou? Mas, pra sorte deles, ela nunca nem pisou na Cinemateca. É. Aquilo era mais uma mentira, um trololó que passaram pra gente. Que coisa, né? Porque você lembra daquela outra entrevista também que foi concedida à CNN, aí chegou no meio, ela se irritou, levantou, foi embora. Foi um período de muita turbulência pra ela, né? Naquela... Eu tinha tanta coisa boa pra falar. Naquela entrevista que, quando o repórter falou das mortes pela Covid, da inação do governo, na aposta em remédios que não funcionam, ela foi lá e fez uma comparação maluca, né, com Stalin. A morte sempre fez parte da vida. Veja o Stalin. O que tem a ver uma coisa com a outra? Enfim, a Regina Duarte não tem administrado muito bem a própria carreira. Quanto à Lei Rouanet, é claro que ela precisa de ajustes, é claro que ela virou uma... Não, e ela virou uma espécie de mercado, é um nicho de mercado de gente que sabe lidar com isso. Então tem empresa que é especializada em produzir, e aí não tem nada de ilegal, mas são empresas que sabem lidar com isso, sabem quais são as exigências para conseguir liberar essa possibilidade de captação de recurso. Tem vamos colocar assim, um setor comercial dentro dessas companhias que consegue captar recurso com grandes empresas, né? Porque a gente está falando de renúncia fiscal. São empresas que vão deixar de pagar imposto para colocar a grana nessas peças e aí ter a possibilidade de ter o nome ali aliado à arte, né? A grandes artistas e tal. Então essa é uma indústria, vamos colocar assim, que acaba favorecendo sim os maiores artistas, mas o controle em cima disso é muito rígido, né? Então, qualquer recibo que fica de fora é arriscado perder toda a captação de recursos. Né? Sim, até uma aliada do presidente, né, foi vítima de alguma irregularidade. Acontece mesmo. Bom, vamos falar dos demais candidatos. Amanhã o Avante vai lançar a candidatura de André Janones ao Palácio do Planalto. Na semana que vem, o MDB oficializa o nome de Simone Tebet. Jair Bolsonaro será oficializado neste fim de semana no Rio de Janeiro. E ontem, na sua live de todas as quintas-feiras, Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a queda no preço da gasolina. Quem diria, né? A nossa querida Petrobras é uma empresa fantástica, mas que não estava tendo o viés social previsto em lei. E estamos em guerra. É a final da Covid, é a guerra lá fora. Tá? Não tinha esse olhar social. Mas a Petrobras baixou 20 centavos o preço da gasolina nas refinarias. Os outros destaques do dia: a Justiça do Paraná intima o policial penal que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Ângelo Sfayer tem mais detalhes. A terceira vara criminal de Foz do Iguaçu intimou Jorge Guaranho a apresentar em um prazo de 10 dias a defesa prévia. O agente penitenciário se tornou réu na última quarta-feira por homicídio duplamente qualificado pelo assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Entre as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público está o motivo fútil por preferências político-partidárias
áreas antagônicas. Segundo a promotoria, o policial penal declaradamente bolsonarista gritou: "Petista vai morrer tudo", antes de abrir fogo contra a Arruda, que comemorava o aniversário em uma festa com decoração alusiva a Lula e ao PT. Guaranho, que também acabou baleado, passou 11 dias na UTI e agora segue internado em um leito de enfermaria sem previsão de alta. Ontem, um dos filhos de Marcelo Arruda, Leonardo Miranda de Arruda, se manifestou sobre a ida de um tio dele a Brasília para um encontro com Jair Bolsonaro e fez um apelo para que não seja feito uso político da conversa. A ida do tio José ao Palácio do Planalto, aqui são palavras, né, do filho do Marcelo Arruda, reflete uma decisão individual e não de toda a família. O foco é seguir acompanhando o processo criminal em curso. Nesse encontro, Jair Bolsonaro teria mudado o tom do discurso que vinha adotando e reconhecido que Marcelo Arruda foi a única vítima desse caso. É transferida para outro hospital uma mulher mantida em cárcere privado por um cirurgião plástico no Rio de Janeiro. Fala, Gabriela Morgado. Está internada no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte do Rio, a paciente que denunciou ter sido mantida em cárcere privado em uma unidade de saúde na Baixada Fluminense. A mulher afirma que a equipe do médico Bolívar Guerreiro negou transferência do hospital onde estava, em Duque de Caxias, por cerca de 2 meses. Ela passou por uma abdominoplastia em março, teve problemas e, desde junho, passou por outros procedimentos. Bolívar Guerreiro, que está preso, também foi acusado de erros médicos por pelo menos outros 10 pacientes. Ele nega as acusações. Na ambulância, a paciente registrou o momento da transferência realizada ontem. Já tô indo gente. Já fui sendo transferida agora, tá? Nesse exato momento. Ainda no Rio de Janeiro, o presidente do Conselho Regional de Medicina se afasta do cargo após denúncia de assédio. Gustavo Sleman. O médico Clóvis Bersol Munhoz decide se afastar da presidência do Conselho Regional de Medicina. A medida tomada nesta quinta-feira junto à diretoria ocorre após a divulgação de uma investigação de um caso de assédio sexual que teria sido cometido por ele. Segundo o CREMERGE, uma sindicância vai ser aberta para apurar a denúncia. Ainda de acordo com o grupo, o procedimento vai ser encaminhado para o Conselho Federal de Medicina. O caso teria ocorrido em 2021 na sala de cirurgia de um hospital particular na zona sul da capital fluminense. Em depoimento, a vítima, uma técnica de enfermagem, disse aos policiais civis que o médico teria dito a ela que ela era muito quente. Em nota, o CREMERGE informou que um procedimento administrativo foi instaurado à época e nele o médico frisou não ter proferido nenhuma das palavras mencionadas. Na Bahia, a Polícia Civil apura o caso de uma mulher que teria sido assediada por um urologista e um micoano. É afastado das atividades o urologista acusado por uma paciente de assediar a mulher durante uma consulta em Salvador. O hospital particular em que ele atende informou que o caso foi encaminhado para apuração pela Comissão de Ética Médica da instituição. Em nota, também se solidarizou com a paciente e disse que repudia veementemente as práticas denunciadas. Funcionários da clínica, a vítima e o suspeito estão sendo ouvidos pela Polícia Civil, que investiga o caso. A paciente, que não teve a identidade divulgada, afirma que se sentiu molestada após toque invasivo nas partes íntimas e resolveu registrar um boletim de ocorrência. O médico ainda chegou a pedir que ela não prejudicasse. Segundo o CREMEB, Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, ainda não há denúncia protocolada sobre o caso junto ao órgão. Entre 2018 e 2022, o CREMEB instaurou 14 sindicâncias para apurar denúncias de assédio sexual. 14. Vem cá, o que está acontecendo nos consultórios e centros cirúrgicos brasileiros? Só agora a gente deu 3 notícias chocantes. Um urologista assediando uma mulher na Bahia, assédio no Rio de Janeiro, também no Rio de Janeiro, aquele cirurgião que manteve a mulher em cárcere privado, isso sem falar no caso mais chocante de todos, o estupro durante um parto na semana passada, retrasada. Tudo isso num raio de 10 dias, um diâmetro de 10 dias, num espaço muito curto. Às vezes acontece um fenômeno na imprensa que é a gente passar a jogar holofote em casos que já ocorrem praticamente todos os dias, porque tivemos o descobrimento de um caso muito chocante. Eu me lembro, por exemplo, quando foi encontrado dentro de um saco um bebê recém-nascido na Lagoa da Pampulha.
tenho quase certeza que foi na Pampulha, em BH. Ah, sim, eu me lembro também. Não, que foi em BH, foi. Eu só não me lembro se era mesmo na Pampulha. Era, não era? Uhum. O saco estava se mexendo, as pessoas imaginavam que havia um gato ou coisa parecida lá dentro. Com uma vareta, puxaram o saco e encontraram um bebê, que graças a Deus sobreviveu. E aquilo foi tão chocante, foi tão fora da curva, que... 2007, tá? 2007, caramba. Foi. Lá se vão 15 anos, papagaio. Janeiro de 2007. Eu ia falar que devia fazer uns 5 anos, não 15. Aquilo foi tão chocante que nos dias seguintes começaram a pipocar notícias sobre recém-nascidos que eram deixados em lixeiras, que eram abandonados em esquinas, que eram largados em terrenos baldios. Uma coisa horrorosa. Mas aquilo era um fenômeno que não era pontual, que já ocorria, né? E que acabava se diluindo no noticiário sem muita repercussão, porque a gente até então... Foi 2006, né? Foi 2006, eu tô lendo uma notícia de 2007 já falando sobre o julgamento da mãe, que foi encontrada, né? A mulher foi localizada. Enfim, aquele caso, por ser tão chocante, acabou jogando holofote sobre um problema recorrente. Mas não é o que está acontecendo nos consultórios brasileiros. O número de denúncias, o número de casos chocantes tem aumentado sobremaneira no país inteiro. O que me leva a crer, eu não posso acreditar que os médicos se tornaram maus ou malucos, assassinos, estupradores da noite pro dia. Tem alguma coisa muito errada nos nossos conselhos regionais de medicina, nos nossos conselhos federais, no nosso Conselho Federal de Medicina, nos sistemas de compliance dos grandes hospitais. Tem alguma coisa muito errada na fiscalização do trabalho dessa gente, porque não dá pra gente aceitar num período tão curto tantos casos absurdos. É hora de jogar o holofote nessa gente, nos donos da caneta. A Analice está dizendo o seguinte, olha, nosso ouvinte, né, mandou mensagem aqui pro WhatsApp. Aliás, um abraço para todo mundo que está escrevendo. A gente lê as mensagens, nem sempre a gente consegue registrar, mas elas estão chegando, tá? E a Analice diz, olha, a mulherada antes não tinha essa consciência do que era exatamente o assédio. Eu mesma, ela está dizendo, já fui assediada por um médico há alguns anos e demorei muito tempo para entender o que havia acontecido. Então, talvez esse comportamento agora, pode ser, né, essa coisa da instrução maior das mulheres e esses assediadores não percebendo que esse movimento está rolando, agora a gente pode estar colocando luz sobre algo que de fato acontece, né, Analice? João de Deus, por exemplo, precisou abusar de centenas de mulheres até que uma delas se levantasse e falasse, opa, isso aqui tá errado. A partir daí foi uma avalanche. Muita gente percebeu que tinha sido abusada naquele momento. Isso. Falou, opa, o que aconteceu comigo não é normal. Pode ser. Uma tomada de consciência das pacientes, das mulheres brasileiras, o que, no meio de tanta tragédia, seria uma boa notícia. Pois é, depois de ter justamente contato com uma tragédia. Bom, a FUNAI chama de lamentáveis os ataques proferidos contra o presidente da instituição durante um evento em Madrid. Rafael Procópio tem mais informações. A FUNAI classificou como lamentável a manifestação do ex-funcionário da Fundação Ricardo Rau contra o atual presidente Marcelo Xavier. Durante uma assembleia que debatia fundos para o desenvolvimento dos povos indígenas da América Latina e do Caribe, realizada em Madrid, na Espanha, Ricardo questionou a presença do presidente da FUNAI no evento, além de acusá-lo de promover o genocídio indígena e de ser o responsável pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, que foram assassinados na Amazônia no mês passado. Com a situação, Xavier se retirou da reunião. Em nota, a FUNAI destacou que atitudes como essa são irresponsáveis, violentas e antidemocráticas e que isso inviabiliza qualquer tipo de diálogo sadio e produtivo. Ontem, Marcelo Xavier foi chamado de miliciano. A gente tem um vídeo aqui para quem está na live acompanhar pelo YouTube, ou você pode acompanhar o áudio também pelo rádio. Este homem não pertence acá. Não é digno de estar entre vocês. Não é digno de estar entre vocês. E o Itamaraty é uma vergonha. O Itamaraty está sendo babado e miliciano. Marcelo Xavier é um miliciano. Este homem é um assassino. Este homem é responsável pela morte de Bruno Pereira. Este homem é responsável pela morte de Phillips. Miliciano. Você é um miliciano, Xavier. Você é um miliciano. Miliciano. Bandido. Vai embora mesmo. Vai pra fora.
Desculpem, graças. Rapaz, Fora Bolsonaro! Aí já é a pessoa que tá filmando. Um rapaz de camisa... Um homem, né? De camisa verde, camiseta verde, que se levanta ali, parece ser membro de uma ONG, coisa parecida. E, enfim, faz isso aí que vocês ouviram. E o Xavier não tem alternativa que não fosse se levantar e ir embora, acompanhado da sua comitiva. Bom, a decisão do Banco Central Europeu de elevar a taxa básica de juros pela primeira vez em 11 anos é uma medida tardia. Quem diz é o sócio fundador da Interb Consultoria e ex-economista do Banco Mundial, Cláudio Fristac. A alta foi de 0,5 ponto percentual, foi maior do que o esperado, com o objetivo de conter a inflação, que atingiu 8,6% em 12 meses. Para Cláudio Fristac, o temor com as consequências da elevação atrapalhou a economia do bloco. O Banco Central Europeu está atrás da curva. Ele deveria ter acionado, digamos assim, a política monetária um pouco antes. Quer dizer, um pouco antes, já alguns meses atrás, quando você já tinha uma sinalização muito forte que a inflação estava num processo explosivo. Ao mesmo tempo, existe uma herança, digamos assim, da pandemia do Covid, em que o Banco Central hesita em apertar a política monetária por conta dos efeitos, não tanto somente na atividade, mas também no emprego. Por aqui, ontem, o dólar subiu 0,6% e encerrou o dia cotado a R$ 5,50, o maior valor desde janeiro. Nossa, 5,50. Bom, ainda destaques internacionais, né? O presidente da Itália dissolve o parlamento e convoca novas eleições para daqui 70 dias. Arthur Queiroz. A decisão do presidente italiano Sergio Mattarella de dissolver o parlamento ocorre após o novo pedido de renúncia do então primeiro-ministro. Mário Draghi perdeu apoio político da maioria dos partidos que formavam a coalizão no poder. O professor de Relações Internacionais da ESPM Sul, Roberto Ibel, destacou que é possível o retorno da extrema-direita ao poder no país, em uma aliança entre 3 partidos. Um deles, o Força Itália, de Silvio Berlusconi. A grande incógnita é, não apenas será uma extrema-direita que vai assumir o cargo de primeiro-ministro a partir de setembro, mas também se os compromissos, as políticas econômicas de Mário Draghi serão continuadas, a fim de manter o crescimento econômico e também controlar o desemprego e a inflação. Mário Draghi é ex-presidente do Banco Central Europeu e não tinha filiação política. Ele ficou no cargo por 18 meses. E o Roberto Carlos, hein? Os nossos ídolos estão numa fase ruim, né? Os nossos ídolos de infância, Regina Duarte, o Roberto Carlos é o retorno do Saturno. O que está acontecendo? Não sei Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado, é isso aí. Mercúrio retrógrado não está sendo legal para os grandes ídolos dos anos 80. Ela quer saber, ó, é assim mesmo, ele tá virando a Dercy, né, talvez. Filha da puta. A sua mãe é o quê? Caceta. Eu lamento pelos jovens que não tiveram oportunidade de assistir a Dercy Gonçalves na Que Rei Sou Eu. Olha, a minha meta de vida. Se eu puder viver tanto, eu quero ser daquele jeito. A gente já vai falar do Roberto Carlos, tá? Mas Que Rei Sou Eu era uma novela muito esculhambada, era uma comédia do Silvio de Abreu, que se passava lá na época da Revolução Francesa. Então tinha o Robespierre, aí tinha a Maria Antonieta com os seus conselheiros. Tinha né? Crítica social na novela, era ótima essa novela. Bidê, mijou, não sei as coisas. Era demais. E aí chegou uma hora que os autores, apertaram o botão do dane-se. Uhum. E colocaram lá a mãe da rainha, que era Dercy. Só porque era Dercy, né? Só porque era Dercy. Inventaram esse negócio de mãe da rainha que não faz parte da história da... Meteram a Dercy. E a Dercy não tinha script, não tinha texto. Ela entrava lá e fazia o que ela queria. E os caras se escangalhavam de rir. E ia ao ar daquele jeito. Uma zona, barato. Mas a gente tá falando do Roberto Carlos. Roberto Carlos perdeu a paciência, mandou lá um fã calar a boca, depois distribuiu rosas com cara de bravinho. E ele falou sobre esse episódio pela primeira vez. A explicação veio de uma forma bem humorada durante uma apresentação no Rio de Janeiro. O rei disse que a bronca saiu sem querer e aproveitou para fazer um pedido. Só quero pedir para quem vier buscar as rosas que eu vou... que esperem até a canção Jesus Cristo. Tá? E que... porque senão eu posso ficar nervoso, né? Boa, você saiu bem.
O episódio aconteceu há uma semana. Na ocasião, a plateia se posicionava em frente ao palco para receber, fora de hora, as flores distribuídas pelo rei no fim das apresentações. E realmente o tal do fã tava enchendo o saco mesmo, tava gritando, tava sendo inconveniente, mas isso é normal nos shows do Roberto Carlos, tem muita adoração envolvida ali. Mas desta vez o Roberto não achou legal e mandou o cara ficar bem quietinho. Ele fala, ó, a minha mãe tá aqui, ó, mas foi antes da hora, né? Foi. Porque o Roberto Carlos colocou uma música a mais, né, no show. E aí as pessoas se levantaram antes da hora pra ir lá receber as rosas. A minha mãe aqui! O cara cala a boca! Bom, no fim da apresentação, nesta quinta-feira, o cantor voltou a distribuir rosas brancas e vermelhas. Ao perceber um princípio de empurra-empurra entre os fãs, ele pediu que se acalmassem, só que dessa vez com um largo sorriso no rosto. Bicho. Bicho, são tantas apurrinhações. Embora o Silvio de Abreu escrevesse novelas, comédias maravilhosas, Que Rei Sou Eu era do Cassiano Gabos Mendes. Isso. Obrigado a quem escreveu. O Cacá Barbosa mandou pra gente. Valeu, Cacá. Isso aqui fazia parte da trilha, né? A cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo tem ali um quê de... A origem dela tá em Que Rei Sou Eu. Olha aí, referências. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Bom dia, olá, Megali. Oi. Como é que vai você, Megali? bem. O teu Palmeiras ontem ganhou com as carças na mão, mas ganhou. 1-0. Aliás, só tá ganhando de 1-0 agora, né? Contra o Cuiabá. E um abraço pra Carla Bigato. Feliz da vida italiana, torcedora do time do Palmeiras. Não. E no mais, hein? Nós não tivemos grandes negócios, não. Só tivemos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, mas importantes, viu? Porque o Galo, meu Deus do céu, o Galo foi jogar em Cuiabá, aquele paraíso verde plano do Brasil, lá no Mato Grosso, e o jogo terminou 1-1. Tava 0-0 até 51 do segundo tempo. Aí o Atlético Mineiro fez 1-0, o gol do Allan Kardec, que tá voltando do exterior aí pro Brasil, e ele jogou no Santos. Inclusive eu estava em Yokohama em 2011, quando perdemos de 4-0. Ele entrou aos 30 do segundo tempo, não fez nada. Mas lá em Yokohama, Barcelona 4, Santos 0 no Japão. E o Atlético Mineiro ontem fez um gol, já além do tempo regulamentar. Só que em seguida o Cuiabá empatou. Quer dizer, o Galo realmente tá com asa parada, viu? Se não vai voar, não, hein? E o América, lá de Belo Horizonte, a capital mundial do Galo, recebeu o Palmeiras, aquele time que só ganha, e o Palmeiras, mais uma vez, venceu o América, que está fazendo uma campanha muito fraca, 1-0 para o Palmeiras. O Palmeiras está aí economizando energias ou coisa parecida, porque no último jogo em casa com o Cuiabá, ganhou por um mísero 1-0. E ontem, de novo, contra o América, ele era favorito, o Palmeiras, o excelente Abel Ferreira, 1-0 só. Mas sabe como é que é, né? Como diz o poeta Álvaro Alves de Faria, meu grande amigo, futebol, você faz um golzinho a mais que o outro, você ganha. Eu não tinha nunca pensado por este prisma. Um grande abraço para vocês e grande final de semana. Mas sem sextão. Não pode ter sextou. Ô, palavra feia que inventaram e não pegou, e grande final de semana. Eu só vou falar na cara dele porque ele tá aqui. Se tivesse gravado, eu não ia dizer. É só porque é ao vivo. Sextou mesmo, Milton. Aqui é assim, não tem essa não. O Milton também não gosto, mas eu não sou tão ranzinza que nem você, não. E outra, pegou.